Seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Mês de conscientização sobre a prevenção e os cuidados da prematuridade. Estado encaminha proposta de reajuste do salário mínimo regional. Receita certa. Consumidores já podem solicitar a devolução da quarta rodada. Período de matrícula de educação infantil municipal de Camaquã começa dia 22 de novembro. E ainda, falta de medicamentos no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Você já ouviu falar sobre a campanha do Novembro Roxo? É uma campanha de conscientização sobre o nascimento prematuro, realizada todos os anos no mês de novembro. E aqui em Rio Grande, o HU-FURG está promovendo hoje à tarde a terceira jornada da prematuridade. O evento visa alertar e informar a comunidade sobre esse assunto tão importante. Novembro Roxo conscientiza sobre os cuidados e a prevenção da prematuridade. No Brasil, cerca de 930 nascimentos por dia são de prematuros, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Esses bebês que nascem com até 36 semanas precisam de cuidados ao longo de toda a infância. E quem traz mais informações sobre o assunto é a enfermeira especializada em prematuridade, Jéssica Vieira. O Novembro Roxo é um mês que a gente faz alusão ao prematuro. Então vai ser um mês que a gente vai abordar os cuidados, a prevenção do trabalho de parto prematuro. Então é um mês dedicado aos nossos pacientes prematuros. A enfermeira explicou quando o bebê é considerado prematuro. Um bebê prematuro são aqueles nascidos antes de 36 semanas de idade gestacional, ou 36 semanas e 6 dias, né, que seria 36 semanas incompletas. Então, todos esses bebês são conhecidos como prematuros. Ela enfatizou como é importante o acompanhamento pré-natal para prevenir um parto prematuro. O parto prematuro está muito associado a algumas alterações maternas. Por exemplo, alterações placentárias, então uma placenta prévia, um descolamento de placenta, ou então a doenças hipertensivas maternas, a diabetes gestacional, questão também de gemelaridade. Também temos os quadros infecciosos, principalmente a infecção do trato urinário. Então, o ideal é prevenir esses quadros. Então, quando é detectado que um risco de um parto prematuro, o ideal é que se tente algumas ações para prevenir que esse parto evolua, tá? Esse parto não conseguindo ser prevenido, o ideal é que essa gestante esteja encaminhada a um serviço especializado, no nosso caso aqui da região é aqui o HU, para que esse bebê já nasça aqui na nossa unidade, né, nosso hospital, e caso não consiga, que esse bebê seja encaminhado o mais rápido possível para uma unidade hospitalar que tenha uma UTI neonatal, para poder assistir esses pacientes. A UTI neonatal do HU-FURG, em parceria com a ONG Prematuridade, promove a terceira jornada da prematuridade. A enfermeira Jéssica deixou um convite. Então, hoje a gente vai ter vários temas em relação ao prematuro, né? E a gente vai aproveitar para trazer alguns cuidados específicos aqui do nosso HU. Por exemplo, o método canguru, né? A gente vai mostrar como que funciona a questão do método canguru aqui na nossa unidade, no nosso hospital, e o protocolo de manuseio mínimo. Esses dois são cuidados essenciais aos nossos prematuros, então a gente vai estar abordando na jornada. E hoje, no período da tarde também, a gente vai ter um momento da família, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel dessa família na unidade neonatal e teremos várias outras apresentações também, em relação ao papel do fisioterapeuta aqui dentro, do terapeuta ocupacional, o serviço de nutrição. Então, vai ser uma jornada multiprofissional. Então, a gente vai conseguir contemplar diversas áreas, voltadas sempre para nosso foco principal aqui hoje, que é a prematuridade.
O governo do Rio Grande do Sul enviou ontem para o Legislativo uma proposta que prevê o aumento do salário mínimo regional. Se o projeto for aprovado, a medida passará a valer a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Veja agora como será a mudança. O Executivo Gaúcho encaminhou ontem para a Assembleia Legislativa a proposta que prevê o reajuste de 7,7% para o salário mínimo regional de 2023. A proposta é equivalente ao acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 13 meses. E tem como objetivo equilibrar a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, para incentivar a recuperação dos níveis de emprego formal das categorias atingidas por este mecanismo. Atualmente, o mínimo regional possui 5 faixas salariais que variam entre R$ 1.305,56 a R$ 1.654,50. Com a mudança, o salário fica entre R$ 1.406,90 a R$ 1.781,90. Irá beneficiar os trabalhadores que não têm convenções ou acordos coletivos, além daqueles que vivem na informalidade. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Os consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha devem ficar atentos. Iniciou ontem o prazo de solicitação para os resgates dos valores da parte do ICMS. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e receber o Auxílio Brasil. Confira. A quarta rodada de modalidade do programa Nota Fiscal Gaúcha irá distribuir parte do incremento real da arrecadação com imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, conhecido como ICMS. A solicitação do resgate iniciou ontem. Essa modalidade é válida para quem solicita a inclusão no CPF na nota fiscal na hora de suas compras. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e receber o Auxílio Brasil para conseguir recuperar parte de seu valor. De acordo com as regras do Receita Certa, sempre que o comércio varejista tem crescimento de arrecadação no trimestre, parte do aumento é devolvido aos consumidores que cadastram o CPF nas notas fiscais. Nos 2 últimos trimestres deste ano, a arrecadação do ICMS não obteve saldo positivo. Contudo, serão distribuídos os valores remanescentes da segunda e da terceira fase do programa. Os consumidores podem realizar a solicitação do Receita Certa por meio do Pix, depósito da conta corrente ou poupança ativa no Banrisul. Vale ressaltar que o resgate só é possível por contas vinculadas ao CPF cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha. A devolução dos valores pode variar entre R$ 5,00 e R$ 42,70, conforme o número de pontos adquiridos neste período. Os contribuintes terão prazo de 90 dias para resgatar o dinheiro. E agora um recado para os moradores de Camaquã. O período para a realização de matrículas na rede municipal de ensino inicia na próxima semana. Confira agora o cronograma e fique atento para não perder nenhuma data. No município de Camaquã, o período de matrículas da educação infantil da rede municipal de ensino ocorrerá no dia 22 até o dia 24 de novembro. Na próxima terça-feira, os pais ou responsáveis podem procurar atendimento das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Serão abertas vagas para berçário 1, berçário 2, maternal, pré-escola e pré-escola 2. Mais informações podem ser solicitadas junto às escolas Ceci Ribeiro Dias, Nossa Senhora Aparecida, Barbosa Lessa, EMEI Mimosa e EMEI Recanto Infantil. A tarde desta sexta-feira será de tempo firme na maioria das cidades. Algumas regiões terão temperaturas altas e a umidade muito baixa, como na campanha em Dom Pedrito. A temperatura máxima chegará aos 34 graus, mas a umidade ficará bem baixa, 20%.
Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de sol em Rio Grande. Ao longo do dia deverá ter um acúmulo de nuvens, mas sem riscos de chuva. Os ventos estarão moderados e não passarão dos 20 km por hora. Já a umidade estará bem alta, podendo chegar aos 98%. A temperatura máxima fica entre 29 graus e a mínima 22 graus. A tarde em São José do Norte será de muito sol e algumas nuvens. Não há chances de chuva para esta tarde. E os ventos não passarão dos 20 km por hora. A umidade estará muito alta, podendo chegar a 99%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 21 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde segue ensolarada e sem nenhum risco de chuva. Os ventos permanecem fracos e não passam dos 15 km por hora. A umidade estará muito baixa, seguindo na casa dos 20%. A temperatura máxima fica entre 34 graus e a mínima 26 graus. Já em Camaquã, a tarde terá poucas nuvens. O tempo segue firme e abafado. As chances de chuva seguem zero e os ventos não devem passar dos 20 km por hora. A umidade durante a tarde seguirá baixa, na casa dos 30%, podendo subir na parte da noite. A temperatura máxima fica entre 32 graus e a mínima 24 graus. Tarde de sol e muito calor em Venâncio Aires. Não há chances de chuva para o dia de hoje. Os ventos chegarão ao máximo nos 19 km por hora. Já a umidade ficará na casa dos 20%. A temperatura máxima fica entre 30 graus e a mínima 23 graus. O brasileiro está com dificuldades de encontrar alguns medicamentos nas farmácias. A rede pública de saúde também sofre com um desabastecimento que afeta o mundo todo. Os medicamentos fundamentais para a saúde do brasileiro estão em falta em unidades das redes pública e privada do país. E o maior problema é que essa situação pode demorar a ser resolvida. O sumiço de antibióticos, analgésicos, xaropes e antialérgicos das prateleiras é um problema mundial, gerado pela pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia. Essa condição acende um alerta sobre a falta de autonomia do setor no país. A pesquisa Desabastecimento de Medicamentos da Confederação Nacional dos Municípios, feita em agosto deste ano, apontou que 65% das cidades brasileiras sofrem com a falta de medicamentos. No estado de São Paulo, levantamentos do Conselho Regional de Farmácia também mostram um desabastecimento amplo e crônico. 98% dos farmacêuticos entrevistados afirmaram enfrentar a falta de remédios. Os antibióticos são os medicamentos que mais sumiram das drogarias. O SUS, Sistema Único de Saúde, também sofre com o desabastecimento de remédios. O levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de outubro, traz 530 notificações de falta de medicamentos na rede pública de 57 cidades do estado de São Paulo. A recomendação para a falta de medicamentos é substituir o remédio receitado pelo genérico ou similar. Se forem terapias sem prescrição médica, o próprio farmacêutico avalia o caso e faz sugestões de tratamento ao cliente. O Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de preços de 0,59% em novembro deste ano. A queda é a menor do que a observada em outubro, com menos de 1,4%. Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, passou de uma deflação de 1,44% em outubro para uma queda de preços de 0,98% em novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção tiveram aumentos em suas taxas de inflação.
A inflação do IPC subiu de 0,17% em outubro para 0,67% em novembro, enquanto a taxa do INCC passou de 0,01% para 0,19% no período. O IGP-10 é medido com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.